O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas. Capítulo 12, Pneumatografia ou Escrita Direta. Escrita Direta, parte 1. 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Difere da psicografia, porque essa é a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. O fenômeno da escrita direta é indiscutivelmente um dos mais extraordinários do espiritismo. Por mais estranho que possa parecer à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se compreender a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, mais ainda se torna, nesse caso, um dos mais chocantes até agora apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos o princípio em que se funda. A primeira manifestação desse fenômeno, o sentimento dominante, foi de desconfiança. A ideia de trapaça ocorreu logo, porque todos conhecem as tintas chamadas simpáticas, cujos traços invisíveis aparecem algum tempo depois da escrita. Era possível, pois, um abuso da credulidade, e não afirmamos que jamais tenha isso acontecido. Estamos mesmo convencidos de que algumas pessoas, por interesse mercenário, por amor próprio ou para impor a crença dos seus poderes, tenham usado subterfúgios. Ver o capítulo sobre as fraudes. Mas por se poder imitar alguma coisa, é absurdo concluir que ela não exista. Não se conseguiu, nos últimos tempos, encontrar o meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? É por ter esse processo habilidoso corrido ao mundo, devemos concluir que não há sonâmbulos verdadeiros? Porque alguns comerciantes vendem vinho alterado, devemos dizer que não existe o vinho puro? Acontece o mesmo com a escrita direta. Entretanto, as precauções para assegurar a realidade do fato são muito simples e fáceis. Graças a elas, hoje não se pode ter a menor dúvida a respeito. 147. Desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos dos espíritos, que estes sempre existiram e em todos os tempos produziram os diversos fenômenos que conhecemos. Devem ter produzido a escrita direta na antiguidade, também como hoje. E é assim que se pode explicar a aparição das 3 palavras no festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos que as fogueiras abafavam, deve ter conhecido também a escrita direta. Talvez mesmo se pudesse encontrar na teoria das modificações que os espíritos produzem na matéria que desenvolvemos no capítulo 8, o princípio da crença medieval na transmutação dos metais. Mas quaisquer que tenham sido os resultados obtidos nas épocas anteriores, foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério o problema da escrita direta. O primeiro que o deu a conhecer em Paris nos últimos anos parece que foi o Barão de Guildenstern, ao publicar uma obra muito interessante sobre o assunto, com grande número de fascículos de escritas obtidas. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A posição social do Sr. de Guildenstern, sua independência, a consideração que desfruta do alto mundo, afastam incontestavelmente qualquer suspeita voluntária, pois nenhum motivo interesseiro poderia movê-lo. Poder-se-ia admitir a sua própria ilusão, mas a isso responde decisivamente um fato: a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, que se cercaram de todas as precauções necessárias para evitar qualquer trapaça ou motivo de engano.